Abecilé, saudação a meu pai Xangô da pedreira. Saudações intergalácticas, meus queridos amigos e amigas, sejam muito bem-vindos e bem-vindas. Eu sou a Lu Costa e vocês estão aqui na nave astrológica do Natural Journey. Tudo bem com vocês, meus amores? Espero que estejam todos bem. Faz um tempo que eu não apareço por aqui porque eu venho lidando com uma série de situações que foram desencadeadas após o eclipse do dia 8 de abril. Eu comentei com vocês no último vídeo que esse eclipse ia ser babadeira, né? Porque foi um eclipse solar total no signo de Áries. Então, a primeira lua nova do ano foi uma lua nova eclipsada, que é a lunação que a gente está vivendo nesse momento, né? Então, a gente teve o apogeu dessa alunação na terça-feira dessa semana, que aconteceu no signo de Escorpião, né? Então, a gente está vivendo um período bastante intenso. Essa é uma alunação muito intensa que mexeu muito com a minha vida, né? Então, eu já estava preparada para o pior, porque o eclipse ele aconteceu na casa 8 do meu mapa, né? Então, ativou a casa 8 do meu mapa, que é a casa de Escorpião, que fala basicamente sobre crises, morte, regeneração, transmutação, finalizações. Então eu sabia que não ia ser um período muito fácil, né, que ia ser minimamente intenso, mas eu não tinha ideia, né, de como essa energia ia reverberar na minha vida. Eu ainda tinha uma pontinha de esperança de enriquecer, né, porque a casa 8 também fala sobre investimentos, né, sobre o dinheiro dos outros, heranças, né, então eu estava ainda com uma certa expectativa de que o eclipse poderia ativar essa parte, né, esse lado da casa 8, mas infelizmente não foi o que aconteceu. Eu estou vivendo um momento bastante crítico, bastante desafiador, né, onde algumas situações da minha vida eclodiram, né? Então, na verdade, eu já vinha observando, né, esse movimento crescer na minha vida, e aí após o eclipse foi quando tudo aconteceu, né? E esses acontecimentos, eles transformaram todo o curso das coisas, né? Que é o que normalmente acontece quando a gente tem um eclipse, né? O eclipse, ele sempre anuncia um acontecimento marcante nas nossas vidas. Obviamente que para cada pessoa o eclipse vai reverberar de uma maneira, né? E tem pessoas que são mais impactadas ou menos impactadas pelos eclipses, porque tudo vai depender do seu mapa natal, né? Da casa astrológica que vai ser ativada por esse trânsito, se você tem planetas ou não, né? Tanto no signo onde acontece o trânsito astrológico, como nos signos onde esse trânsito vai fazer alguns ângulos, né? Então, se você, por exemplo, tem planetas posicionados em Áries, em Libra, em Câncer e Capricórnio, você certamente sentiu o impacto maior aí do eclipse, ou ainda vai sentir, né? Porque a energia do eclipse, ela reverbera ainda por um período de 6 meses, então nós ainda estamos lidando com todos os assuntos que foram desencadeados a partir do eclipse. E se ainda não foram desencadeados, pode ser que você ainda seja confrontada por algumas situações, né, desafiadoras. Então, os eclipses, eles têm essa característica, né, de fazer com que a gente acesse questões que antes eram ocultas, né, um momento aí onde algumas máscaras podem cair, onde você pode, segredos podem ser revelados, ou ainda que você pode, né, fazer um mergulho muito profundo na sua natureza, né, e tem insights aí com relação a alguns traumas, medos, dores, né, então todas essas coisas elas podem emergir, né, à luz da consciência. Então costuma ser um período de grandes transformações, de grandes mudanças, né, e um período desafiador, né, porque a gente lidar com essas questões, né, que emergem aí à superfície, né, no momento do eclipse não é fácil, né, então depois me fala como que vocês estão se sentindo, né? Se vocês tiveram aí alguma mudança, né? Alguma reviravolta, alguma revelação, algum acontecimento marcante, né? Na sua vida, desde o dia 8 de abril para cá. E para você saber qual é o setor da sua vida que está sendo mexido, né, por esse trânsito astrológico, eu sempre recomendo, né, que vocês calculem o mapa natal de vocês e verifiquem, né, qual é a casa astrológica, né, que foi ativada a partir daquele trânsito, né? Então esse eclipse aconteceu no signo de Áries, dá uma olhada ali, né, para ver se você tem planetas posicionados ali nos graus de Áries onde aconteceu o eclipse. Mas de qualquer maneira, essa energia mexe, né, com todo mundo
mundo, porque todo mundo tem Áries em algum ponto do mapa, né? Então, mesmo que você não tenha Sol em Áries ou outros planetas em Áries, você teve um setor da sua vida, né, que foi mais mexido, né, por esse eclipse. E esse eclipse, né, ele pode ter trazido aí para a superfície, né, para a luz da consciência, alguns traumas, algumas feridas, inclusive relacionadas a questões do passado, né, porque a Lua é o luminar, né, que rege a nossa ancestralidade, que fala sobre o passado, né, então no eclipse a gente pode ter, a gente pode entrar em contato com algumas questões antigas, né, relacionadas à nossa infância, né, à nossa família e tudo mais. Então, questões do passado podem ter emergido nas nossas vidas, feridas antigas, dores antigas, né? Até porque esse eclipse aconteceu em conjunção com Quiron, né? Então, Quiron é o asteroide, né, que fala sobre as nossas feridas, né, que fala sobre feridas não curadas, né, sobre feridas que não foram curadas e que talvez nunca sejam curadas, né, então as feridas que a gente vai carregando aí ao longo da vida, e esse eclipse aconteceu em conjunção exata com Quiron, né. Então, realmente, a gente pode ter tido acesso a algumas feridas bastante antigas, né, algumas dores, né, muito antigas aí relacionadas a traumas, a situações que a gente viveu no passado. E coisas do passado podem ter emergido mesmo à luz da nossa consciência, né, podem ter voltado para a nossa vida, porque além de todos esses trânsitos, Mercúrio também estava num processo de retrogradação, né, no signo de Áries. Então, Mercúrio voltou para o movimento direto hoje, né? Então as coisas tendem a dar uma destravada, mas a gente ainda vai continuar trabalhando com os temas que foram desencadeados, né, pelo eclipse. A gente ainda vai continuar lidando com todos esses assuntos, né? As coisas elas vão começar a fluir, né? Pode ser que a gente ainda estava sentindo aí a nossa vida um pouco truncada, né, assim, acessando uma série de coisas, mas sem encontrar um caminho, né, sem ter um desfecho, né, uma resolução, né, para todas essas questões aí que a gente acessou, mas daqui para frente pode ser que as coisas elas deem uma fluida, né, porque Mercúrio voltou para o movimento direto, mas ele ainda está ali meio devagarzinho, né, e ele vai passar pelos mesmos pontos por onde ele passou quando ele retrogradou, né, então essa área, né, que ele vai passar, né, pelos mesmos pontos por onde ele passou quando ele estava, né, andando para trás, a gente fala que é a zona de sombra, né? Então nesse movimento ele vai voltar a andar para frente, mas é como se ele voltasse andando para frente, aparando as arestas, né, colocando os pinguinhos nos is. Então a gente ainda vai continuar lidando, né, com todos os temas que foram desencadeados a partir do eclipse. E, bom, para cada um, né, a energia do eclipse reverberou de uma forma, né, ativou um determinado setor das nossas vidas, mas, de qualquer maneira, pode ser que de uma maneira coletiva a gente esteja lidando com algumas sombras, algumas dores, alguns traumas, algumas feridas que aprisionam a gente em relações de codependência, né, que fazem com que a gente permaneça por mais tempo que a gente deveria em determinadas relações, sejam elas afetivas ou relações de trabalho, né, que fazem com que a gente não tenha coragem, né, de se lançar para uma nova aventura, né, de se manifestar de uma maneira independente, espontânea e autêntica, né? Então a gente pode ter acessado questões que fazem com que a gente performe personagens, né? Por que a gente se manifesta, né, de uma determinada maneira para agradar os outros? Então pode ser que a gente tenha entrado em contato com essas questões, né, com todo esse conteúdo inconsciente que faz com que a gente se manifeste de uma maneira que não é espontânea, né, que faz muitas vezes a gente passar por cima das nossas necessidades, né, passar por cima daquilo que é importante para nós para agradar os outros, por exemplo, né? Então, essa temática, né, das relações, né, dos relacionamentos, né, da nossa individualidade, da nossa independência, da nossa autenticidade, né, versus as máscaras sociais que a gente usa, né, as relações de codependência, a gente performar personagens para agradar os outros, tudo isso está muito forte,
né, que foi justamente nesse eixo, né, onde vão acontecer os eclipses esse ano, né? Então o eclipse solar total aconteceu agora no signo de Áries, no dia 8, e a gente teve também o eclipse lunar no signo de Libra, né? Então a gente está trabalhando essa temática, essa é uma alunação ariana, né, que traz toda essa potência de início, mas para que a gente possa iniciar um novo caminho com coragem, com independência, com autonomia, né, com ousadia, com empreendedorismo, pioneirismo, a gente precisa primeiro acessar essas questões que eventualmente fazem com que a gente não consiga se lançar, né, para essa nova aventura, né, por medo, né, por não se achar boa o suficiente, né? Então a gente tem uma série de questões que muitas vezes aprisionam a gente e fazem com que a gente não trilhe, né, o caminho que a gente sente que é o caminho mais adequado para nós, ou que a gente se mantenha prisioneiras aí de relações que fazem com que a gente passe por cima das nossas necessidades, das nossas motivações, né? Então essa temática está muito forte, né? E depois me fala, né, se vocês acessaram alguma questão, né, vocês tiveram alguma compreensão, alguma revelação, né, ou alguma situação relacionada a esses assuntos, né? E realmente, assim, a palavra de ordem nesse momento é desapego, né? É a gente abrir mão das coisas que não contribuem mais, né, com a nossa evolução, com o nosso progresso, né? A gente se desapegar de tudo aquilo que aprisiona o nosso ser, né, que faz com que a gente não se manifeste de uma maneira independente, né, de uma maneira livre, né, que fazem a gente passar por cima das nossas necessidades, né? Porque a gente teve o apogeu dessa alunação, que já é uma alunação, né, potente por si só, né? Então imagina a primeira lua nova do ano, né, no signo de Áries, né, então trazendo, né, toda essa energia, né, de novos inícios, com eclipse, né, então a gente assim, acessando uma série de coisas, né, que fazem com que a gente não consiga se lançar, né, para essa nova aventura. Então, antes da gente iniciar algo verdadeiramente novo, a gente precisa fazer esse mergulho sincero e honesto nas nossas sombras. A gente precisa encarar as nossas dores, os nossos medos, os nossos traumas, né? Então, esses fantasmas, eles voltaram para assombrar as nossas vidas com esse objetivo mesmo da gente se libertar, da gente curar, da gente se desapegar dessas coisas que aprisionam a gente num lugar que não serve mais para nós, né? Então, essa lua cheia, né, que está acontecendo agora no signo de Escorpião, ela fala justamente sobre isso, né, sobre a gente ter coragem, né, de olhar para esses fantasmas, para as nossas dores, para os nossos medos, para os nossos traumas, e a gente ceifar das nossas vidas aquilo que só vem causando um peso morto nas nossas costas, né? Então a gente ter a coragem mesmo de enterrar esses cadáveres para que a gente possa se lançar para essa aventura de uma forma livre, né? Com independência, né? Com autonomia, com coragem, com autoconfiança. Então, nessa lua cheia, o pedido é realmente a gente limpar, né? A gente se desapegar, né? A gente expurgar, a gente deixar partir as coisas que não servem mais, né? A gente a energia oposta, né, ao signo, né, de Escorpião, né, o signo oposto a Escorpião é Touro, né, que é onde está o Sol nesse momento. Inclusive, né, parabéns aí para todos os taurinos e taurinas, né, essa energia é maravilhosa, né, então é uma energia que fala bastante sobre os prazeres da vida, né, então um excelente momento para a gente pensar quanto prazer existe na nossa vida, quanta vida existe na nossa vida, né, porque na energia de Touro, a gente não fala só sobre, né, conquistas, a linha de chegada, mas a gente fala sobre desfrutar a caminhada, né? Então a gente fala sobre valores, sobre tudo aquilo que é importante para nós, mas é uma energia também bastante apegada, né? Então a energia oposta, que é Escorpião, fala justamente sobre o oposto, fala sobre desapego, né? Fala sobre impermanência, né? Fala que todas as coisas têm começo, meio e fim, e tá na hora da gente dar o devido desfecho para essas questões antigas, né, que enfim, podem ter feito sentido no passado, né, que podem ter tido uma utilidade, né, uma função nas nossas vidas, mas que nesse momento já não servem mais, né, então é um momento mesmo de purificação, de expurgo, de limpeza, de renovação, né, da gente
transmutar essa energia para algo novo, né? Da gente entrar em contato com as nossas sombras, com os nossos fantasmas, com os nossos medos, com as nossas dores, da gente fazer o reconhecimento, né, dos elementos que compõem o nosso universo subterrâneo, o nosso universo sombrio, e a gente verificar, né, o que já está na hora, né, já passou da hora, né, da gente eliminar das nossas vidas, da gente dar um devido desfecho, né, da gente enterrar. Então, um período bastante intenso, né, não é fácil a gente entrar em contato com todas essas questões, mas é necessário, né, se a gente quer realmente trilhar um caminho que seja verdadeiramente independente, né, verdadeiramente livre. Então, é isso, né. Aproveitem também para se conectar com a intuição, né? Essa é uma alunação muito poderosa, muito profunda, muito intensa e muito poderosa, né? Muito intuitiva também. Então aproveitem, né? Para quem gosta de trabalhar com as energias da esquerda, né? Um excelente momento para a gente se conectar, né? Com essas forças, né? Com essa energia dos nossos guardiões, né? A gente fazer esse mergulho profundo na nossa natureza sombria, a gente se lançar para terapias, né? Para compreender, né? Os conteúdos, né? Que povoam o nosso inconsciente. A energia está maravilhosa para isso. Então, se vocês gostam, né, de trabalhar com essas forças, é um momento muito positivo para isso. E tudo que está acontecendo na nossa vida nesse momento é colheita, né? Eu acredito que o céu nesse momento esteja bastante kármico, né? Eu falei que esse ano é um ano kármico, um ano de colheitas kármicas, e a colheita já começou, né? Então a gente teve um encontro aí de Marte com Saturno no signo de Peixes, né? Eu falei sobre isso no último vídeo, que ativou essa colheita kármica, né? Então Peixes é uma energia que fala sobre karma, né? O último signo aí do zodíaco, e Saturno é a própria lei do karma em ação, né? Então Saturno é a lei do tempo, né, que fala que as coisas têm o tempo certo, né, para serem colhidas, né? Então a gente sempre vai colher os frutos das sementes que a gente plantou, mas essa colheita tem o seu momento certo, né? Então a gente planta uma semente quando essa semente crescer, né, germinar, se transformar numa árvore, né, essa árvore der frutos, a gente tem aí e o fruto amadurecer é o momento da colheita. E com esse encontro aí de Marte com Saturno, eu entendo que a gente possa ter a ativação dessa colheita kármica nas nossas vidas. E essa semana, Marte está fazendo um encontro ali com Netuno, né, no signo de Peixes. Então Netuno está na porta de saída aí, né, do signo de Peixes, né, e Marte, né, passou ali por Netuno, encontrou com Netuno antes de chegar em Áries, né. Então, Marte em Peixes não é um posicionamento que deixa a gente muito energizado, né? Inclusive a gente pode ser invadido por um certo cansaço, né? Marte, ele não trabalha, ele não funciona tão bem em Peixes, né? No sentido de vitalidade, né? De energia. Mas ao mesmo tempo, o nosso guerreiro, ele tá lutando por causas nobres, né? O nosso guerreiro, ele tá adotando uma postura mais altruísta, né? Ele tá batalhando pelo seu propósito mais elevado, né? E com esse encontro aí com Netuno, a gente pode ter tido fortalecimento, né, dessa colheita kármica, né, essa realização, na verdade, né, de que tudo que a gente está vivendo é uma colheita, né? Então pode ser que, por mais que você esteja vivendo momentos desafiadores na sua vida, né, pode ser que você esteja sentindo, né, essa realização dentro de você de que as coisas estão funcionando da forma como elas deveriam estar funcionando de fato, né? Então a gente pode estar sendo invadido aí por um sentimento de fé, né? De que as coisas estão acontecendo exatamente do jeito, né, que elas devem acontecer, né? Considerando essa lei aí da ação e da reação. E aí daqui a pouquinho Marte vai entrar no signo de Áries, aí ele vai mudar completamente a sua roupagem, né? Porque aí ele assume a sua personificação guerreira, né? Porque Marte rege o signo de Áries, né? Então a gente vai ser invadido por uma energia de vitalidade, assim, né? De vontade de fazer e acontecer, né? Porque por mais que
A gente está vivendo uma lunação ariana, né? Mercúrio estava retrógrado, né? Então a gente ainda estava com uma energia meio truncada, né? Mas agora Mercúrio voltou a andar para frente, né? Então Mercúrio já está no seu movimento direto e depois quando Marte entrar em Áries a gente vai ser invadido por uma vitalidade, né? Por uma força de vontade de batalhar, né? Pelo nosso lugar ao sol, né? De batalhar, né? Pela nossa individualidade, pela nossa independência, pelas coisas que são importantes para nós, né? Pelos nossos interesses, né? Mas por hora ele ainda está ali no signo de Peixes, né? Fazendo essa conversa com Netuno, que inclusive a gente precisa tomar cuidado com situações envolvendo água, né? Então, sei lá, tem que tomar cuidado, né, para entrar no mar bravo, mar revolto, chuvas, todas essas coisas, né, a gente precisa se atentar, e também a proliferação de vírus, né, de pandemias e epidemias, né, doenças aí que a gente pega pelo ar, né, tudo isso pode ser potencializado, né, por esse encontro aí de Marte com Netuno. E aí na semana passada a gente teve um dos trânsitos astrológicos mais esperados do ano, que foi o encontro de Júpiter com Urano, né, então quanto mais raro é o trânsito astrológico, mais a gente sente o impacto, né, desse trânsito na Terra, né? Então, os eclipses, eles não são raros, né? Eclipse acontece todo ano, mas ainda assim a gente sente um impacto muito grandioso, né? Então, os eclipses, eles são, né, esses portais aí do destino, né, que sempre desencadeiam mudanças significativas, acontecimentos marcantes nas nossas vidas, né, que tendem a transformar o curso das coisas, e eu acredito que essa transformação é kármica, né, principalmente nesse momento que a gente está vivendo, de muita colheita kármica. E Júpiter, né, quando fez esse encontro com Urano, ele potencializou, né, essa energia de mudança nas nossas vidas, né? Então, esse encontro de Júpiter com Urano acontece a cada 14 anos, né? Então é um fenômeno bastante raro, né, que vai mexer com a vida de todo mundo, né, num sentido individual e num aspecto coletivo também, né? Então, Júpiter fez esse encontro com Urano no signo de Touro, né? E agora ele vai, né? Júpiter é mais rápido que Urano, então ele vai seguir, dar sequência aí à sua jornada em torno do Sol e ele vai ativar Urano, né? Então a gente tem uma longa caminhada pela frente, onde a gente vai continuar lidando com todas essas mudanças que foram desencadeadas ou que serão desencadeadas nas nossas vidas a partir desse encontro de Júpiter com Urano, né? Então ele vai seguir ali a sua jornada, Júpiter, e aí ele vai fazer algumas conversas com Urano, né? Então primeiro vai fazer uma quadratura, depois uma oposição, uma outra quadratura, até encontrar com Urano novamente, né? Então Urano é um planeta rebelde, é um planeta revolucionário, é um planeta de mudanças disruptivas, né? Um planeta de reviravoltas, né? Então sempre que a gente tem um trânsito envolvendo Urano, não dá nem pra gente tentar prever o que vai acontecer nas nossas vidas, mas a gente sabe que vai ter mudança, né? E que vai ser uma mudança disruptiva, né? Uma grande reviravolta, né? Daquelas que a gente fala, meu Deus, eu não acredito que isso está acontecendo na minha vida, né? Eu estava indo para um lado, agora eu tive que mudar completamente a rota, né? Então é isso que Urano faz. E Júpiter é um planeta expansor, né? Então é um planeta que expande tudo aquilo que ele toca, né? O maior planeta do sistema solar. Então, com isso, ele expandiu, ele catalisou, ele amplificou a mudança de Urano, que já é uma mudança grandiosa, né? Que já é aquela reviravolta doida. Então, essa mudança ela pode ter sido positiva, né? Pode ser que nesse momento você ainda esteja tentando entender o que está acontecendo na sua vida, mas com certeza mais para frente, né, a gente vai realizar que seja lá o que esteja acontecendo nas nossas vidas, foi o melhor que poderia ter acontecido, né? Então, Júpiter é um grande benéfico, né? Ele é o grande benéfico do zodíaco. Então, eu entendo que essas mudanças, por mais que sejam desafiadoras, né? Porque mudar não é fácil, a gente sair da zona de conforto não é fácil, mais para frente a gente vai entender, né, que foram as mudanças necessárias para a nossa vida nesse momento, né, e que podem ser mudanças que venham a trazer sorte para a gente, né, que podem abrir caminhos muito positivos para as nossas vidas, hein, né? Então eu recomendo que vocês deem uma olhada, né, qual é a casa astrológica que vocês têm o signo de Touro, né? Porque é nesse setor aí da sua vida onde você vai ter, né, uma mudança, uma grande reviravolta, né? Que pode ser desafiadora no começo, porque o ser humano é um bicho apegado, né? E, inclusive, né, esse trânsito aí de Júpiter com Urano está acontecendo no signo de Touro, né? Que é uma energia que fala sobre apego.
né, que fala sobre estrutura, sobre tudo aquilo que tem valor pra gente, né, e normalmente a gente é apegado, né, as coisas que a gente preza, as coisas que a gente valoriza, a gente sente esse apego, né, só que vamos lembrar que a lua cheia está acontecendo lá no signo de Escorpião, pedindo justamente para a gente abrir mão das coisas que podem até ter trazido felicidade ou ter tido alguma funcionalidade, né, alguma utilidade nas nossas vidas, mas Urano ali está pedindo para a gente transformar essas estruturas, né, para a gente desapegar das coisas que não fazem mais sentido a gente continuar carregando, né, na nossa mochilinha. Então mudar não é fácil. Inclusive, assim, não é que a gente tem apego só às coisas boas, né? A gente também tem apego às coisas ruins, porque é aquela coisa do furor de cocô, né? Você tá ali, né, tal, tá fedido, né, cocô, tem mosca, né, mas tá quentinho, né, tá gostosinho, então você fica ali reclamando, ai, tá fedido, tal, mas é melhor ficar aqui, que é um cocôzinho conhecido, né, um fedorzinho que eu já tô familiarizada, do que me lançar, né, para uma nova aventura rumo ao desconhecido. Mas todo o céu está pedindo isso para gente revisar as nossas estruturas, desapegar do que não serve mais e se lançar sim para uma nova aventura. Né? O Nodo Norte está em Áries, apontando para a gente a direção. Está na hora, né, de você se lançar para uma nova aventura. Então, para isso, a gente precisa se desapegar, né, dessas coisas que não fazem mais sentido, né, para a gente justamente poder dar mais espaço na nossa mochilinha para colocar coisas novas. Né? Então, depois me falem, né, se vocês passaram aí por alguma mudança significativa na vida de vocês, né, como vocês estão lidando com toda esse movimento aí de mudanças, né, a gente pode estar tendo assim também mudanças muito significativas com relação às nossas crenças, né, porque Júpiter fala sobre o nosso sistema de crenças, né, e Urano está pedindo justamente para a gente revisar essas crenças e pensar de uma forma diferente, da gente mudar a nossa perspectiva, né, da gente adotar uma linha de raciocínio mais criativa, né, mais inovadora, né, então essas mudanças também fazem com que a gente aprenda coisas novas, né, fazem com que a gente revise os nossos conceitos. E aí, essa semana a gente também tem um aspecto tenso, desafiador, né, do Sol que está ali no signo de Touro com Plutão no signo de Aquário, né? Então essa é uma energia desafiadora, né? Porque Touro, que é onde está o Sol, é uma energia bastante apegada e Plutão fala sobre morte, né? Sobre finalização, sobre transformações, mas transformações diferente da transformação de Urano, que é uma transformação mais elétrica, meio doida, mais disruptiva. Ali em Plutão a gente fala de uma transformação que vem a partir da morte mesmo, né, da finalização de algo, né, que pode ser uma morte metafórica, né, a morte de um relacionamento, né, a morte de uma versão ultrapassada de você. Então Touro tá ali meio apegadão, né, mas Plutão tá falando assim, não, tá na hora mesmo de ceifar, tá na hora de morrer, tá na hora de deixar partir, né? Tá na hora de eliminar da sua vida as coisas que não servem mais. E assim, a gente eliminar das nossas vidas as coisas que não servem mais, que não contribuem mais, com os nossos objetivos, né, que fazem com que a gente passe por cima das nossas necessidades, das nossas motivações, dos nossos interesses, né, a gente abandonar relações de codependência, a gente deixar de performar personagens e a gente buscar por uma vida que converse mais com os nossos valores, né, porque o Sol está ali no signo de Touro, né, então a gente buscar também por uma vida, né, que proporcione mais prazer para a gente. Então, o Sol em Touro faz a gente entrar em contato com essa questão do prazer, né? Quanta vida existe na sua vida, né? Você vive aí uma vida meio sonâmbula, né? Uma vida meio morto-vivo, né? Só trabalhando para pagar conta, ou você desfruta dessa jornada maravilhosa que é estarmos vivos aqui na Terra, né? Então essa é uma reflexão importante, né? O quanto você vive uma vida alinhada aos seus valores e quanto prazer existe na sua vida, né? Então acho que é isso, pessoal. Um céu desafiador, um céu de crises, né? Um céu de muitas revelações, um céu de muitas mudanças, mas que, enfim, tenham consciência de que todas essas coisas que estão acontecendo, elas tem uma razão, né? Nada acontece de uma forma aleatória, né? A gente está vivendo um momento de colheita, né? E por mais que você esteja vivendo um momento desafiador na sua vida, é um momento desafiador, né? Que pode estar fazendo você entrar em contato aí com algumas questões profundas que vão te trazer a libertação que você precisa, a cura que você precisa nesse momento
para que você possa se lançar para uma nova aventura, né? Iniciar um novo caminho, né? Mais pioneiro, mais independente, mais conectado com os seus valores, tá bom? Então é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje e a gente se vê numa próxima, pessoal. Beijo para todo mundo e até mais.